Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te faça companhia, meu irmão, minha irmã, que vai ouvir essa pregação, essa reflexão. Que a palavra de Deus seja a luz para a sua vida, que a palavra de Deus ocupe seu coração, a sua vida, que a palavra de Deus seja o caminho para você seguir. Por que São Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes? Por que Pedro, o homem que, quando foram prender Jesus, arrancou da espada e cortou a orelha do servo lá de Malco? São Pedro, que foi revelado a ele, como está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, né? Que foi revelado a ele que Jesus não era o Cristo, o Messias, né? O Filho de Deus. E Jesus Cristo funda a Igreja Católica sobre o papado de Pedro. Mas esse homem corajoso vai negar Jesus 3 vezes. Vai se arrepender, vai chorar. Jesus Cristo vai acolher ele e Jesus Cristo vai confirmar o papado de São Pedro no capítulo, parece que 21 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, né? Onde Jesus Cristo confirma o papado de São Pedro. Pedro vê Jesus, depois que negou Jesus, chorou. Jesus Cristo perdoou ele e Pedro continuou sendo o Papa. Mas por que isso? Por que Pedro vai negar Jesus? Foi permitido, foi permissão. Aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 13, no versículo 36 até o 38, diz assim: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 13, versículo 36 e 38. Estou com a Bíblia tradução da Ave Maria. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde vou? Não podes seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que não te posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então, a igreja nos diz que quando Pedro vai dizer isso aqui para Jesus, Pedro quis ser melhor que os outros. Pedro foi assim, orgulhoso, né? Foi orgulhoso, né? O orgulho de Pedro. Pedro foi orgulhoso, né? Foi querer ser melhor que os outros. O que Pedro vai dizer aqui? Porque não te posso seguir agora, darei a minha vida por ti. Então, a igreja vê aqui o que? O orgulho de Pedro. Pedro foi orgulhoso, Pedro quis ser mais que os outros. Então, a negação de São Pedro foi permitida para quê? Para quebrar o orgulho de Pedro. Para quebrar o ego de São Pedro. Para São Pedro reconhecer sua fraqueza, sua fragilidade e reconhecer que ele não é melhor que os outros. Que Deus age de acordo com que a gente abre o coração para Deus. E quanto mais perto de Deus a gente está, mais Deus age. Então, a negação de São Pedro foi permissão para quebrar o orgulho e o ego de Pedro. Aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 22, no versículo 54 ao 62, diz assim: Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: Também este homem estava com ele. Mas ele negou-o. Mulher, não o conheço. Pouco depois viu o outro e disse-lhe: Também tu és um deles. Pedro respondeu: Não, eu não o sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: Certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse:
Meu amigo, não sei o que queres dizer. No mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se ao Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui São Pedro nega Jesus. São Pedro nega que conhece Jesus. Então a igreja nos diz que foi permitido São Pedro negar Jesus para quebrar o ego dele, para quebrar o orgulho dele. Será que a gente, por querer ser melhor que os outros, ser assim, autossuficiente, ser ego lá em cima, será que das vezes não é preciso a gente cair ou então vir uma aprovação, uma dificuldade para a gente reconhecer que a gente não é melhor que ninguém? Então foi permitido a Pedro para quebrar o ego dele, para quebrar o orgulho dele. E assim, meu irmão, minha irmã, é preciso nós reconhecermos a nossa fraqueza, nós reconhecermos a nossa pequenez, nós reconhecermos que todo o bem que está na gente é graça de Deus. Tudo bem que está em você, meu irmão, minha irmã, é graça de Deus. Tudo bem que está em mim, meu irmão, minha irmã, é graça de Deus. Não é nada humano nosso. É graça de Deus no ser humano. Porque o ser humano sem Deus tende a pecar. O ser humano sem Deus, o que o ser humano sabe fazer é pecar. Essa que é a verdade. Então foi permitido Pedro negar Jesus para quebrar o ego dele, para quebrar o orgulho dele. E por que Pedro chorou? Diz aqui no versículo 62. Saiu dali e chorou amargamente. Pedro chorou de arrependimento. Pedro se lembrou das palavras de Jesus Cristo e chorou. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E é importante que no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 21, né? Jesus Cristo vai ter aquela conversa com Pedro, quando Jesus Cristo pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? O apóstolo São Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Jesus Cristo: apacenta minhas ovelhas ou apacenta meus cordeiros, né? Então, meu irmão e minha irmã, Deus tem muito a nos dizer através desse acontecimento. Aquela pessoa que se arrepende de seu erro, que se arrepende de sua falha e se volta para Deus com o coração contrito, disposto a abandonar o pecado, essa pessoa Deus acolhe. O mesmo Deus que perdoou Pedro, o mesmo Deus que perdoou, né, a mulher adúltera do capítulo 8 do Evangelho de Nossa Senhora Esquecemos de São João, o mesmo Deus, né, que fez o chicote no templo, conforme nos demonstra o capítulo, ali o início do Evangelho de Nossa Senhora Esquecemos de São João, para esse capítulo 2, né, capítulo 2 ou 3, o mesmo Deus que denunciou a hipocrisia dos fariseus. Então Jesus Cristo está sempre aberto a acolher e a perdoar o convertido, a convertida que com um coração sincero e verdadeiro se arrepende de seus atos e quer viver uma vida agradável a Deus e pede perdão a Deus. Mas Jesus Cristo não passa a mão na cabeça de quem quer viver na porcaria do pecado, quem quer viver na lamação do pecado. Então, foi permitido São Pedro ele negar Jesus para quebrar o ego, para quebrar o orgulho dele. E São Pedro se arrepende, chora, é perdoado por Jesus Cristo e é confirmado na missão. Confirmado na missão. Então, meu irmão, minha irmã, nunca abandone Jesus. No erro, na falha, Jesus Cristo sempre espera o arrependimento e a volta para Ele. E, meu irmão, minha irmã, nunca queira ser melhor do que ninguém. Seja simples, seja humilde, reconheça que todo bem que está em você vem de Deus. Todo bem que está em você é graça de Deus. É graça de Deus, né? É bênção de Deus. Jesus Cristo disse no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 15, no versículo 5. Jesus Cristo disse: só Deus é bom. Perdão, Jesus Cristo disse lá: sem mim nada podeis fazer. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 19, né? Tem um versículo que Jesus Cristo fala: só Deus é bom. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus, nós necessitamos de Deus. Que o Divino Espírito Santo te ilumine, que o Divino Espírito Santo te guie, que o Divino Espírito Santo toque no seu coração e na sua vida, e que você possa viver uma vida de comunhão, uma vida de unidade com Jesus Cristo. Amém.